Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Governo da Índia libera a exportação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford e as primeiras remessas devem chegar amanhã. Ministro da Saúde nega atraso da chegada de insumos da China para as vacinas contra o coronavírus. Mas a realidade é outra. Brasil, que tem poucas doses, corre o risco de ter a produção dos imunizantes paralisada. Governo do Amazonas suspende imunização contra a Covid-19 no estado, após denúncias de irregularidades na distribuição de doses. Casos de fura-filas acendem o alerta e o Ministério Público investiga dribles nos critérios oficiais de vacinação em pelo menos 5 estados. Ministério da Saúde tira do ar plataforma que indicava cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento do coronavírus. Um dia após tomar posse, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresenta plano para combater a pandemia de Covid-19 no país, que já matou mais de 406 mil americanos. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E o médico cardiologista Dante Senra, doutor pela Universidade de São Paulo. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Em meio a uma crise diplomática com consequentes atrasos na entrega de insumos e vacinas, o embaixador da China em Brasília teria pedido a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E o Brasil espera receber amanhã, no fim da tarde, o lote com 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca. O envio das remessas foi autorizado pelo governo da Índia. Em nota, o Ministério da Saúde informou que os imunizantes serão trazidos em um voo comercial até o aeroporto de Guarulhos e que depois o lote seguirá em outra aeronave para o aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O governo espera receber 2 milhões de doses do imunizante desenvolvido em parceria pela Universidade de Oxford e AstraZeneca. Fabricadas no Instituto Serum, maior produtor de vacinas do mundo, a Índia também vai enviar as doses para o Marrocos. O imunizante foi adquirido pela Fiocruz e teve a exportação suspensa na semana passada pelo governo indiano, que justificou que deveria iniciar primeiro a vacinação no país. O Brasil chegou a preparar um avião para buscar as doses, mas a viagem foi cancelada. O país também espera a chegada dos insumos da China para continuar a fabricar aqui a Coronavac. O Instituto Butantan afirma que uma remessa com mais de 5 mil litros de matéria-prima deveria ter chegado ao país no dia 6 de janeiro. Chamado de IFA, o insumo farmacêutico ativo é o princípio ativo da vacina. É a substância necessária para criar o imunizante. O governo federal nega que tenha problemas diplomáticos com a China, mesmo diante dos ataques da família Bolsonaro ao país asiático. Mas o embaixador da China em Brasília estaria exigindo a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Durante transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro negou a pressão. Quem demite ministro sou eu. Ninguém procurou, nem ousaria procurar o tocante a isso, assim como nós não faríamos com nenhum país do mundo. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que as entregas dos insumos não estão atrasadas. No contrato de entrega desse IFA para o Butantan, a próxima previsão de entrega é para o dia 10 de fevereiro. Tenta se antecipar, não está atrasada, no caso do Butantan. E no caso da Fiocruz, a previsão é até o 31 de janeiro. Ainda não está atrasado. Mais cedo, em um evento, Pazuello ainda se mostrou otimista em relação à oferta de vacinas ao Brasil. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas. Atualmente, o Butantan aguarda a autorização da Anvisa para uso emergencial de quase 5 milhões de doses processadas no Brasil. Diante da demora sobre a chegada de remessas de insumos e da alta de casos e mortes no país, alguns especialistas defendem a quebra de patente de imunizantes para que o Brasil fabrique a vacina contra a Covid-19. Mas é preciso cautela, já que a medida pode trazer implicações diplomáticas e econômicas.
Quando se esgotam todas as possibilidades, ou se esgotam, pelo menos no curto prazo, e existe uma emergência, então é preciso fazer um estudo e estudar quais são estas matérias-primas, quem pode fazê-las e como, de fato, utilizar este conhecimento, esta chamada propriedade intelectual. A Embaixada da China no Brasil informou que apoia o fortalecimento da cooperação na área de vacinas entre as empresas e as instituições dos dois países. E negou que tenha pedido a demissão do ministro das Relações Exteriores. E a diretoria da Anvisa informou agora à noite que vai se reunir amanhã para analisar o segundo pedido do uso emergencial do lote de quase 5 milhões de doses da Coronavac. Boa noite, doutor Dante. Obrigada pela presença. Boa noite, obrigado a você pelo convite. Boa noite, Pondé. Boa noite. Pondé, o Brasil está aprendendo a duras penas a falta que faz o trabalho sério de um corpo diplomático, que significa relação respeitosa e profícua entre as nações, entre os países? Eu acho que o Brasil está aprendendo a duras penas a falta que faz um presidente da República que não seja um irresponsável, né, acima do chanceler. Agora, no caso do chanceler, sem dúvida. O Araújo, ele é uma pessoa incapacitada para o cargo. Eu acho que deve ser alguém que vive assim no mundo conspiratório paranoico de uma extrema-direita. E com o seu líder espiritual, Trump, fora de jogo, ele perde um pouco o que fazer, porque não tem nem com quem conversar. Diplomacia decente é pragmática. Nunca foi ideológica. Ela é pragmática. E assim, neste caso, apesar de que a China não deve ter pedido a sua demissão, porque seria uma quebra de protocolo, mas se a China o tivesse feito, acho que ela estaria coberta de razão em pedir a demissão dele, porque é uma vergonha a forma como ele conduziu o processo. Agora, eu tenho a impressão que, assim, aqui no Brasil, teria sido melhor se o governo federal não tivesse sido tão incompetente e também se a gente tivesse criado condições de vários agentes vacinarem a população, contanto que não estivesse tirando a vacina do setor público. Então, acaba tendo ideologia fora do lugar. Agora, no caso específico que você me perguntou, eu tenho a impressão que os chineses são muito pragmáticos. Os empresários brasileiros que fazem negócio com os chineses duvidam muito de que os chineses estejam punindo o Brasil, porque eles não iam fazer isso. A incompetência nasceu daqui mesmo. Doutor Dante, os 2 milhões de doses que serão enviados da Índia, mais os 6 milhões de doses da Coronavac, dão um respiro para o início da imunização no país, para a primeira fase? Para o início muito breve, né? Porque toda vacina, obviamente, é bem-vinda nesse momento. Mas é muito triste que a gente tenha que rastejar, suplicar pelas vacinas nesse momento, porque existiu uma inoperância administrativa, uma falta de planejamento, né? E agora uma falta de diplomacia absoluta, ficou absolutamente visível isso. E atrasando os insumos, né? Fazendo com que a produção de um acordo que foi costurado passo a passo desde agosto, né? Faz com que empresas absolutamente sérias e competentes como a Fiocruz, o Butantan, interrompam a produção das suas vacinas por inoperância administrativa e por inoperância diplomática, né? É muito triste que tenhamos que passar por isso e agora corre o risco do senhor telespectador, dos seus amados familiares e os meus atrasarem a sua imunização com o único agente capaz de interromper essa hecatombe que caiu sobre nós. A vacinação contra a Covid-19 em Manaus, no Amazonas, foi suspensa hoje após denúncias de irregularidades. Pessoas fora do grupo prioritário estavam tomando o imunizante. E em meio à superlotação dos hospitais, novos pacientes foram transferidos para outros estados. Dos 62 municípios do Amazonas, apenas Manaus tem unidades de terapia intensiva, que já operam no limite com o aumento das infecções por Covid-19. A taxa de ocupação da rede pública da capital se aproxima de 95%. A superlotação dos hospitais, somada à falta de oxigênio, levaram a saúde do estado a um colapso. Pacientes internados em hospitais da rede pública estadual começaram a ser transferidos na sexta-feira passada.
Até agora, 175 pacientes foram levados para outros estados e Distrito Federal. A meta do governo do Amazonas é transferir 235 pessoas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tinha anunciado que retornaria à capital amazonense hoje, mas a viagem foi cancelada. O motivo do cancelamento não foi informado. O general esteve em Manaus na semana passada e deixou a cidade no dia 13, às vésperas do anúncio da falta de oxigênio nos hospitais. Só ontem foram 157 sepultamentos em Manaus. Desses, 87 eram de vítimas da Covid-19. Em meio à situação dramática, a vacinação contra a Covid-19 na capital foi temporariamente suspensa após denúncias de irregularidades. Pessoas fora do grupo prioritário estavam tomando o imunizante. A principal polêmica envolve duas irmãs médicas recém-formadas de 24 anos. Filhas de um empresário do setor de saúde, elas foram nomeadas pela prefeitura nesta semana. Em uma transmissão em rede social, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que as funcionárias tinham direito ao imunizante e que proibirá a divulgação de imagens da vacinação. Não existe nenhum desvio, não existe nenhum problema de quebra de confiança. Por favor, não divulgue fake news. As médicas já estão traumatizadas. O Ministério Público notificou a Prefeitura de Manaus para que informem em até 24 horas os profissionais de saúde vacinados e os critérios utilizados para a imunização. As duas médicas recém-formadas também foram notificadas e devem prestar esclarecimentos por videoconferência. Segundo as autoridades locais, o número disponível de doses atende apenas 34% dos profissionais da área que atuam no estado. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus informaram que o plano de vacinação será reformulado com o objetivo de especificar quais profissionais devem receber as primeiras doses da vacina. A expectativa é que a campanha seja retomada amanhã. No lugar de apurar por que pessoas que não estão no grupo prioritário estão tomando a vacina, o prefeito de Manaus decidiu proibir a divulgação das imagens. Odorico Paraguaçu está fazendo escola? Odorico Paraguaçu, o bem amado, né, da novela do Dias Gomes. Eu acho que ele não entendeu muito bem o que estava em jogo ali, né? Ele não entendeu porque o tráfico de influência é uma cultura nacional. Não é só no Brasil não, tá? Não acho que é só no Brasil não, porque você está se equivocando, tá? Mas assim, no Brasil seguramente o tráfico de influência é uma coisa comum. A elite está muito acostumada a furar filas, né? E aí ele acha que o problema é você divulgar. E aí ele comete um outro erro, porque hoje é impossível não divulgar coisas. É enxugar gelo. Todo mundo divulga coisa, mesmo que você não divulgue, alguém divulga. Agora, eu acho que no Brasil, a reflexão sobre a condução da vacinação, ela foi uma reflexão tão dificultada, porque a mim não me convenceu, e eu li os artigos e tudo mais, a mim não me convenceu porque que a vacinação só pode ser feita pelo Estado, certo? Uma vez que você não atravessasse a quantidade do Estado, eu não sei por que entidades privadas, já que tem medicina privada no país e tem vacinação privada no país, não sei por que entidades privadas que tivessem acesso a vacinas que não fosse aquela com o objetivo de vir ao Estado, ou mesmo empresas que quisessem assumir a vacinação dos seus colaboradores, não sei por que não ao lado do Estado. Aí você sufoca o Estado, piora ainda mais a distribuição e fica essa coisa de achar que só o Estado pode vacinar. Eu tenho cá minhas dúvidas com relação a isso. Doutor Dante, antes era desvio de dinheiro público no combate, que deveria ser direcionado ao combate da pandemia, depois foi superfaturamento de respiradores e agora sumiço das vacinas. O Brasil se repete, a gente não aprende. O problema do Brasil sempre foi ética, né? Ética de convivência. Os valores que sustentavam a nossa sociedade parece que se perderam, né? Nós temos uma elite política que fala em valor republicano, né? Mas adora privilégio. Nós temos uma elite empresarial que fala em livre comércio, né? Mas adora monopólio. E nós temos uma elite aristocrática, né? que fala em redução de desigualdade, mas que é a soberba, que é a preferência, quer tomar vacina antes de chegar ao seu momento, né? O que a gente vê em Manaus, e o prefeito é o retrato disso, é
um retrato acabado da inoperância do Estado, dos governos. Eu tenho 35 anos de formado e, infelizmente, nesse país já vi muita gente morrer porque não conseguiu a tempo a sua cirurgia, porque não conseguiu a tempo o seu tratamento com rádio ou com quimioterapia para tratar o seu tumor. Mas eu confesso que não esperava viver para ver gente morrer por falta de ar, por falta de oxigênio. E veja a seguir, PSL muda de lado e agora diz que apoiará Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara. E ainda, o Ministério da Saúde suspende a plataforma que indicava tratamento com remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Nós voltamos em instantes. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, não sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. O Palácio do Planalto joga pesado e pressiona deputados a apoiarem o preferido do Executivo na disputa da presidência da Casa. Entre as armas do governo estão as já tradicionais nomeações e demissões em órgãos públicos. E hoje, o PSL mudou seu apoio depois de uma articulação presidencial. Enquanto isso, as urnas começaram a ser instaladas. As 21 urnas para a eleição presencial do presidente da Câmara dos Deputados já começaram a ser instaladas em 3 pontos diferentes do Congresso Nacional: Salão Verde, Salão Nobre e Plenário. O objetivo é evitar aglomerações, já que pelo menos 3.000 pessoas, entre parlamentares, servidores e jornalistas, estarão aqui no prédio no dia da eleição. Na corrida eleitoral, a candidatura governista de Arthur Lira, do PP de Alagoas, ganhou um importante apoio, o do PSL. O partido tem 53 deputados, 17 estão suspensos e não podem votar em negociações internas sobre acordos partidários. Assim, sobraram 36 votos. Hoje, 19 deles protocolaram o apoio a Lira,
que foi aceito pela mesa diretora. E agora o candidato ganha uma dianteira no processo com a preferência de 11 partidos, todos de direita e centro-direita. Em uma rede social, Lira disse que prevaleceu a vontade dos deputados. E para o deputado Major Vitor Hugo, de Goiás, foi necessário que a maioria da mesa diretora impusesse o registro. O Palácio do Planalto tem jogado duro na campanha de seu aliado e essa semana informou ao Solidariedade que retiraria do partido os cargos preenchidos por indicações da bancada da Câmara. A medida veio depois do anúncio de que a legenda desembarcaria do bloco pró-Arthur Lira e passaria a apoiar Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que ironizou a postura do adversário do Planalto. Numa rede social, disse que o candidato do governo quer dar voz aos deputados, mas seus patrocinadores agem para calar a Câmara. No Senado, a disputa segue polarizada entre a representante do MDB, Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, e Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que oficializou ontem a candidatura. Pacheco, que é vice-líder do Bloco Vanguarda, é cotado como favorito pelo amplo apoio dos partidos, inclusive de esquerda, apesar de ser também o preferido do chefe do Executivo. A nossa candidatura é uma candidatura constituída por uma indicação de um partido político, que é o Democratas, com apoio de quase uma dezena de partidos políticos no Senado Federal, de senadores e senadoras numa rede grande de aliança que vai de oposição à base de governo, que vai de esquerda à direita. E eu acho que isso é uma grande oportunidade, singular mesmo, de nós buscarmos a pacificação e uma pauta de consenso para o Brasil. O senador é apadrinhado do correligionário e atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, que tinha planos de se reeleger, mas foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal. E agora se movimenta nos bastidores para traçar os rumos do seu futuro. O parlamentar responsável por desbancar Renan Calheiros na disputa de 2019 trabalha com duas alternativas principais. Uma seria assumir a vice-presidência do Senado se conseguir emplacar seu candidato. A outra, de olho na reforma ministerial, seria sentar numa cadeira do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Por outro lado, o próprio Alcolumbre tem dúvidas sobre embarcar nessa aventura política, já que neste momento a imagem presidencial está bem arranhada. Quando o senador Rodrigo Pacheco disse hoje que os erros de Bolsonaro na pandemia são excusáveis e não vê razão para impeachment. E ele falou também, ele criticou a aura de heroísmo da Lava Jato. Com esse discurso, ele agrada tanto os apoiadores bolsonaristas quanto os apoiadores petistas. Ao redor da Lava Jato, com certeza, né? Porque a Lava Jato é odiada tanto pelos petistas quanto pelos bolsonaristas. Mas eu acho que tem uma coisa embutida aí, inclusive na Câmara, que é o Bolsonaro, ele precisa ganhar a Câmara para não ter chance de se levantar um processo de impeachment contra ele. Já tem muita gente pedindo impeachment do Bolsonaro, mas depois dessa história, nessa semana, Manaus, falta de oxigênio, vergonha, o Dória dando de 7-1 nele na história da vacina, não sei o quê, a situação ficou um pouco difícil para ele. Pode ser que, à medida que a campanha da vacinação se regularize, chegue a vacina da AstraZeneca e tudo mais, que isso se acalme um pouco. Mas eu acho que para o Bolsonaro é importante ele conseguir colocar os pés na Câmara, porque se vai o Baleia Rossi, que é identificado com o Maia, identificado com a oposição, fica um pouco mais difícil garantir que uma tentativa de impeachment não seja acolhida. Se ele tiver o Lira, apesar que essas coisas você não pode confiar em ninguém, porque o Centrão hoje está, amanhã não está, né? A gente sabe que Centrão estava com a Dilma, depois enterrou a Dilma. Então, a minha impressão é a seguinte, que no caso da Câmara, existe uma disputa para tentar estabelecer uma presidência que seja um pouco mais segura contra impeachment. No caso do Senado, como bem falou o candidato, ele quer fazer uma frente grande para se vender como aquele que venceu a polarização e agrada tanto petistas quanto bolsonaristas. E, nesse sentido, é uma boa pauta. E na Câmara dos Deputados, qual deve ser o fator determinante para a vitória? Ou de Arthur Lira ou de Baleia Rossi? Cargo ou traição? Cargo e traição vão lado a lado num cenário como esse, né? Na verdade, você trai por cargos e você é fiel por cargos. Então, a gente sabe que, é claro, o Bolsonaro falava que ia fazer política nova e tal. Essa história de política nova não existe, é terraplanismo. A política é o que sempre foi em todos os lugares do mundo. Então, eles estão negociando cargo mesmo para garantir que não tenha traição. Mas, ainda assim, você pode dar cargo e ser traído se o cenário muda.
O deputado Kim Kataguiri disse que a política do toma lá, dá lá. O presidente Bolsonaro dá tudo e não ganha nada. O Ministério da Saúde tirou do ar o site Tratikov. Apesar de ser direcionada para médicos, a ferramenta podia ser acessada por qualquer pessoa. A plataforma orientava sobre o diagnóstico de pacientes com Covid-19 e, ao final, liberava uma receita com medicamentos sem comprovação científica, como a cloroquina. O governo federal afirmou por meio de nota que o Tratikov estava ativo indevidamente. Mas na última semana, o próprio governo fez a divulgação do site e incentivou o cadastro de profissionais da saúde. E um levantamento do Ministério da Saúde e do IBGE mostrou que a taxa de mortalidade pela Covid-19 foi maior nos municípios que investiram pesado no uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus, como a cloroquina, a hidroxicloroquina. O kit Covid ganhou força logo no início da pandemia e virou bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Os medicamentos presentes nele eram cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. O problema é que a eficácia desses remédios não é cientificamente comprovada. Agora, um levantamento apontou que, além de não prevenir contra a Covid-19, o uso deles aumentou o índice de mortes em 9 de cada 10 municípios que defenderam o seu uso. A cloroquina não previne evolução para doença grave e mortalidade. É bom lembrar que todos nós queremos um tratamento precoce e eficaz. Nós ansiamos por isso, mas não existe nesse momento nada comprovado sobre o tema. Em Itajaí, no litoral catarinense, o prefeito Volney Morastoni, que é médico, criou campanhas de distribuição de cânfora e ivermectina e até defendeu um tratamento com aplicação de ozônio. O resultado? A cidade teve uma taxa de mortalidade quase 60% maior do que todo o estado de Santa Catarina. Depois de Itajaí, os municípios de Natal, no Rio Grande do Norte, e Cuiabá, no Mato Grosso, foram os que apresentaram a maior taxa de mortalidade dentro de cada estado. O único município que foge à regra é o de Parintins, no Amazonas. Ele também receitou medicamentos sem eficácia comprovada. Só deixou de fora a cloroquina. Não há comprovação científica para o uso do tratamento precoce na Covid-19. Das medicações como a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina. Tá? E esses dados, eles só servem para comprovar de que esse tal kit Covid, ele não salva vidas. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Eduardo Pazuello voltaram atrás e disseram que nunca receitaram esses medicamentos. É necessário que os governantes, ou seja, presidente da República e Ministério da Saúde, orientem a população corretamente e mostrem que esses medicamentos, eles não têm eficácia no tratamento da Covid-19. Em nota, a Prefeitura de Itajaí disse que seguiu todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para combater a pandemia e chamou de achismo o levantamento do Ministério da Saúde e do IBGE. Doutor Dante, os remédios do kit podem causar resistência bacteriana? Não, absolutamente. Assim, talvez a azitromicina, que é um antibiótico. Né? Mas é preciso ter cuidado para fazer essas afirmações, porque você pode discutir se tem efetividade, se não tem, mas não acho muito improvável que essa medicação tenha aumentado a mortalidade. Pode não ter ajudado na mortalidade, mas aumentado a mortalidade é muito improvável. Até porque alguns kits continham corticoide, anticoagulante, que são medicamentos que a maioria dos médicos usam para o tratamento. Né? Então, o que é errado é o governo fazer propaganda do medicamento. O medicamento é uma prescrição médica, né? Não é uma prescrição do político. Né? O senhor não vê problema na interação medicamentosa e as pessoas se automedicarem? Não, a automedicação sempre foi um erro. Né? Ninguém pode estimular a automedicação. Né? Então, a orientação sempre foi: procure o médico. Se você tiver a infelicidade de ter um exame positivo para coronavírus, quem tem que decidir o que você vai tomar é o seu médico de escolha, se você tiver um, né? E não é o seu político de escolha. É muito fácil você sentar nessa bancada, criticar, xingar os médicos que estão no fronte arriscando as suas vidas. Né? Medicina de laboratório com evidência 1A, né? É uma medicina que existe em locais específicos, onde se faz pesquisa, que eu respeito muito, mas
também têm o meu respeito os médicos que estão no front e arriscam as suas vidas e são agredidos por isso. A prescrição médica é uma prerrogativa do médico, assim também como a responsabilidade pela prescrição. O senhor concorda em prescrever, então, ivermectina, azitromicina, cloroquina? Para pacientes a cloroquina, com Covid-19? Existe um grau de politização muito grande. Né? A cloroquina, eu prescrevo para paciente internado, porque eu posso controlar os efeitos colaterais. Né? Existe evidência laboratorial, observacional, né? Mas não existe trabalho científico comparativo. Né? E como você controla os efeitos colaterais, em tese ela diminui a carga viral, assim como a ivermectina. Né? Os pacientes querem tomar, não tem outra coisa. A ivermectina não tem ou tem muito pouco efeito colateral, precisa acompanhamento médico, né? E os médicos prescrevem, né? Inclusive quando estão infectados. E é preciso que se tenha honestidade e se mantenha a ética para você fazer o que você faz consigo e com a sua família, com o seu paciente. Isso é um preceito fundamental da medicina. Né? Nós, infelizmente, assistimos o contrário. Assistimos médicos que tomaram, né? Assistimos médicos que prescreveram e aqui na bancada dizem que nunca tomaram, ou na televisão dizem que nunca tomaram e falam mal do medicamento. Doutor, rapidamente, mas a ideia de que se não fizer bem, mal não faz, não é perigosa, temerária para as pessoas, de forma geral, tomarem achando que não vai fazer mal e não, aqui pode ter efeito colateral? Aqui ninguém está aconselhando ninguém a tomar medicamento sem acompanhamento médico. Né? Quem tem que decidir é um médico, se você tiver a sorte de ter um médico da sua confiança, porque te conhece os possíveis efeitos sobre o seu coração, que são raros, mas são possíveis. Né? Ninguém aqui aconselha a automedicação. E a evidência observacional existe. Né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar a prescrição de cada médico. E você tem o livre-arbítrio de escolher o médico que você quiser, né? E que vá de acordo com a sua convicção. Eu acho uma maneira ruim de escolher o médico, tem que ser pela confiança, pela competência, pelo histórico, né? Mas é livre-arbítrio de cada um. E veja em instantes, a União Europeia alerta sobre alto risco de variante do coronavírus encontrada no Amazonas. E ainda, o Ministério Público investiga denúncias de fura-filas na vacinação contra a Covid-19. Aguarde que voltamos já. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura.
Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Um estudo feito por pesquisadores do Observatório Covid-19 BR alerta para o risco da nova variante do coronavírus descoberta no Amazonas se espalhar pelo Brasil. A pesquisa sugere urgência na vigilância e no controle do fluxo de pessoas que saem de Manaus para os principais aeroportos do país. Desde que foi identificada a nova variante no Amazonas, a preocupação é evitar que ela se espalhe pelo Brasil. A linhagem encontrada em Manaus apresenta 2 mutações que facilitam a entrada do vírus nas células, o que aumenta a carga viral nos portadores e a transmissibilidade, a capacidade de infectar outras pessoas. A necessidade de transferir pacientes do Amazonas para outros estados diante do colapso no sistema de saúde acendeu o alerta. A União Europeia também alertou hoje que a mutação do coronavírus identificada no Amazonas representa um alto risco. Aqui no Brasil, um estudo do Observatório Covid-19 BR, que reúne cientistas e pesquisadores de todo o país, analisou as rotas com mais chances de receber pessoas infectadas com a variante do vírus. Os autores da pesquisa levaram em conta o fluxo de passageiros e as conexões com o estado do Amazonas. Aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Brasília, Rio de Janeiro, Confins, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Recife, Fortaleza, Campinas, Florianópolis e Vitória são os mais vulneráveis. Eles têm mais chances de já terem recebido visitantes portadores das novas mutações durante as festas de final de ano e, portanto, maior potencial de espalhar o vírus para outras regiões. O Henrique sabe do perigo, mas precisa pegar a ponte aérea Rio-São Paulo toda semana. É sempre uma preocupação isso, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, mas também entendo que a gente tem que continuar nessa vida, né? O estudo também recomenda que as autoridades aumentem a vigilância de casos suspeitos de reinfecção. Se esta variante for responsável por reinfecções de uma forma mais generalizada, isso é um grave problema, porque isso quer dizer que as pessoas que se acham imunes e protegidas porque já tiveram, podem ter de novo. E isso, claro, é como se começasse uma nova epidemia, certo? Isso seria catastrófico. Os autores da pesquisa sugerem ainda que a investigação dos casos suspeitos de Covid-19 passem a incluir com urgência informações sobre o deslocamento dessas pessoas dentro do Brasil. Permitiria que se traçasse rotas por onde, eventualmente, novas linhagens, mutações estejam entrando. O que mais seria importante é que se aumentasse a chamada vigilância genômica, ou seja, que se testasse, fizesse sequenciamento de genomas de pessoas que adoecem, sobretudo, inicialmente, vindas da região amazônica. Nós tentamos falar com o Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Aviação Civil, sobre a vigilância e o controle de pessoas nos aeroportos, mas até agora não tivemos resposta. Pondé, falando em testagem, o governo federal gastou 90 milhões de reais com remédio sem comprovação científica no lugar de comprar testes para testar em massa os brasileiros que poderiam isolar as pessoas infectadas e isolar os contatos. Ou seja, como esperar do Ministério da Saúde testes para detectar novas variantes, genoma, sequenciamento de genoma, se nós não temos o mínimo, que é vacina, insumo? Acho que não deve esperar, porque não vai acontecer. Não tem condição de acontecer. Olha, eu lembro bem no começo da pandemia toda aquela discussão sobre testagem, né? Porque países da Ásia testaram e a testagem era importante, porque aí você tinha uma percepção epidemiológica mais importante de como separar as populações. Uma outra coisa que eu diria é o seguinte,
epidemia, essa pandemia, está nos ensinando que a gente vai aprendendo, desaprendendo e reaprendendo um monte de coisa no processo, né? A gente já viu gente falar que não tinha que usar máscara, agora fala que tem que usar máscara, né? Então, existe muita humildade dos profissionais de ciência diante da pandemia. Uma outra coisa que eu acho importante é que, assim, na verdade, essa coisa de controle de população e testagem, um debate que a epidemia coloca, afinal de contas, talvez regimes como os chineses sejam melhores. Regimes em que o Estado controla a população, o Estado sabe exatamente onde você está, ele tem uma capacidade tecnológica de saber exatamente se naquele prédio tem alguém ou não infectado. Provavelmente tem condição de mapear genomicamente todo mundo. Então, eu diria isso. Talvez, quem sabe, essa epidemia vai deixar a gente diante de uma situação que talvez seja melhor um regime de governo que consiga controlar a população plenamente. Doutor Dante. Assim, olha, testar é fundamental se você tiver segmento da testagem, né? Os Estados Unidos têm 4 vezes mais testagem que a gente por milhão de habitantes e tem o dobro do número de mortos. Quer dizer, então, não adianta testar se não tiver rastreabilidade dos possíveis contatos, e dos contaminados e dos contactantes, e isolamento das pessoas. Aeroporto, óbvio que existe cepa, que o vírus faz é mutar, né? Essa é a vida do vírus, ele muta, esse vírus parece que muta a cada 2 dias, mas são mutações menos importantes, né? É lógico que existe vírus de maior contágio, né? Mas por isso que tem que intensificar as medidas sanitárias. O aeroporto é uma festa, né? As pessoas se aglomeram, né? Sentam ao lado uma das outras o tempo todo, né? Então, quem sabe se você solicitar PCR, um exame dos pacientes que fazem viagens interestaduais, né? Mas a gente não pedia nem para quem fazia viagem internacional, passou a pedir a partir de 30 de dezembro. Né? A ANAC tentou isolar, por exemplo, a poltrona do meio, mas subia muito o custo da passagem aérea e desistiu. Entendeu? Então, precisa de política pública, precisa de política de saneamento. Com o início da imunização contra a Covid, alguns políticos que antes eram críticos da vacina agora posam de padrinhos. Outros furam a fila da vacinação. O Ministério Público investiga os dribles em pelo menos 5 estados. Antes, ele destacava o fato da chinesa ter 50% de eficácia. Depois, o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, postou uma foto orgulhoso de ser o único parlamentar no início da campanha de vacinação no estado. Figura frequente nas aparições do presidente Bolsonaro, o deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, chegou a comemorar o cancelamento da compra da Coronavac pelo governo federal em outubro. E agora deu boas-vindas à distribuição das doses pelo Brasil. O começo da campanha de vacinação gerou exposição política, mas teve gente que se aproveitou ainda mais. Na Bahia, o prefeito de Candiba, Reginaldo Prado, é alvo de 2 ações do Ministério Público por burlar os protocolos e furar a fila da vacinação. O momento foi publicado no perfil oficial da prefeitura em uma rede social. Mas o prefeito tem 60 anos e só deveria receber a dose na segunda fase da campanha. Prado divulgou um pedido de desculpas. Eu estou aqui pedindo desculpas se houve falha da minha parte. Entre os registros divulgados e comemorados nas redes sociais estão ainda prefeitos de cidades do Sergipe e da Paraíba. Na maioria dos casos, a justificativa é dar o exemplo para a população. Se quem está praticando isto é uma autoridade pública, ele pode estar cometendo, sim, 2 tipos de delito. O primeiro é um delito de improbidade, ou seja, ele está agindo em desconformidade com as regras jurídicas, né? Uma segunda questão é que ele pode estar abusando de autoridade, porque ele está impondo que algum outro profissional burle a lista para que ele possa ser vacinado. Com a escassez de vacinas, por enquanto apenas 6 milhões de doses, surge um dilema. Quem, dentro do grupo prioritário, deve ser vacinado primeiro? Um dos casos é o dos médicos veterinários, que também são considerados profissionais da saúde. Um ofício do Ministério da Saúde, assinado pelo diretor do Departamento de Imunização da pasta, Laurício Monteiro Cruz, solicita a todos os municípios e o Distrito Federal
que disponibilizem a vacina para os médicos veterinários. Além desse cargo, Laurício também acumula a presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal. Em nota, o Conselho Federal da Classe afirma que a orientação do Ministério é que os primeiros a receber sejam os funcionários da saúde da linha de frente e só depois os demais trabalhadores. Infelizmente, nós no Brasil e em outros países estamos sujeitos às corporações, né? Algumas corporações muito poderosas dentro do judiciário, às vezes grupos de pressão dentro da prefeitura, amigos dos políticos, e a gente espera que tanto as autoridades municipais, o profissional de saúde e o judiciário impeçam esse tipo de comportamento. Por meio de nota, o deputado Felipe Barros disse que é dever dele, como parlamentar, fiscalizar o uso do dinheiro público e garantir que a vacina chegue a quem deve chegar. Também em nota, o deputado Hélio Lopes afirmou que é a favor da vacinação por todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. Pondé, falta vacina, falta ética, mas sobra cara de pau. Olha, a política é a arte do possível. Ela é, em grande parte, não só aqui no Brasil, muitas vezes acordos que, se você olhar de perto, você fica com vergonha. É claro que, nesse caso específico aqui, muita gente estava navegando no bolsonarismo, então ficava esculhambando com a Coronavac, porque estava com isso, acha que estava esculhambando o Dória, e por isso estava ganhando voto. Na hora que aparece a vacina, todo mundo fica com medo, porque está todo mundo com medo de morrer e pegar a doença, né? O que mostra que aquele grupo do Bolsonaro é um grupo que tem uma dupla alienação. É alienado da realidade e alienado do próprio medo. Então, eles são piores que os outros políticos normalmente. Agora, acho que a gente tem que lembrar com essa matéria que é o seguinte: há pouco tempo atrás a gente ficou sabendo também que setores do Poder Judiciário também tentaram furar a fila, certo? Então, tudo bem, político, tem muito político que faz isso e tal, mas a gente tem que lembrar que também tem muita gente por aí que posa de chique, que posa de ético, que posa de consciência social, mas que na hora da vacina quer furar a fila também. Então, para a gente não ficar achando também que é só político que faz uso da sua função de autoridade, faz uso de carteirada. Não, você teve, há pouco tempo atrás, figuras ou instituições importantes do judiciário, aparentemente também tentando, de alguma forma, como a mídia inteira deu, furar a fila de alguma forma, né? Então, isso é meio que universal, quase. E veja a seguir, a Alemanha prevê vacinar toda a população contra a Covid-19 até setembro. E ainda, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lança plano unificado para combater a pandemia, que já matou mais de 400 mil americanos. Nós voltamos já. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, não sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura.
Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui. A chanceler Angela Merkel já atua para evitar uma terceira onda da Covid-19. Uma das armas é a vacina, como mostra Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. De acordo com a primeira-ministra Angela Merkel, até o final do verão no hemisfério norte, ou seja, até 21 de setembro, cada cidadão na Alemanha terá uma vacina contra a Covid-19 à disposição. A vacina não é obrigatória no país, mas pesquisas mostram que a maioria da população deseja ser vacinada. A Alemanha já vacinou mais de 1.400.000 pessoas desde o início da campanha, em 27 de dezembro. Parece muito, mas com uma população em torno de 83 milhões, a Alemanha está longe de alcançar a chamada imunidade de rebanho. Críticos têm relatado demora na entrega das vacinas e cobrado do governo mais agilidade no processo. Nesta quinta-feira, numa coletiva de imprensa, Merkel assegurou que o país terá doses mais do que suficientes ao longo do ano. Para a líder alemã, a recente queda no número de infecções e de pacientes em estações de tratamento intensivo mostra que o rigoroso lockdown em vigor já está fazendo efeito. A medida conta com o apoio da maioria da população, como mostrou pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Mas Merkel lamentou que o número de vidas perdidas ainda esteja muito alto no país, com mais de 1.000 óbitos registrados em 24 horas. O grande temor se volta agora para a nova mutação do coronavírus, mais contagiosa, que já circula na Alemanha e em outros países da Europa. Merkel disse que o país corre o risco de uma terceira onda e não descarta a adoção de um novo controle nas fronteiras, caso os países vizinhos não adotem medidas sérias para conter a expansão do vírus no bloco europeu. A pandemia é o maior desafio do governo Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos anunciou um plano de combate à Covid-19 que já é mais letal para o país do que a Segunda Guerra Mundial. 405.000 americanos morreram nos campos de batalha da Europa e do Pacífico em 4 anos de combates. Agora a luta é em um fronte diferente, contra um inimigo invisível, que já levou 408.000 vidas em apenas um ano. O país mais afetado pela pandemia responde por uma em cada 5 mortes no mundo. Por isto, esta vai ser a prioridade nos primeiros dias de governo do novo presidente. Joe Biden assinou hoje 10 decretos com medidas de combate à Covid-19. A estratégia inclui intensificar os testes, vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, reabrir escolas e empresas de forma segura e aumentar a exigência no uso de máscaras. Biden criticou a gestão da pandemia pelo governo anterior. Disse que seu plano se baseia na ciência e que o país vai vencer a doença. Mas alertou que a situação deve piorar antes de melhorar. A projeção é de chegar à marca de 500 mil de mortos no mês que vem. A Casa Rosada divulgou a foto do momento em que o presidente argentino Alberto Fernandes foi vacinado. Ele recebeu a dose da vacina russa Sputnik V, que conseguiu acesso à União Europeia. A Hungria se tornou o primeiro país do bloco a aprovar o seu uso, junto com a vacina da Oxford e AstraZeneca. A segunda onda do coronavírus atinge a Europa. O governo português ordenou o fechamento de escolas por 2 semanas. E em países como a Alemanha, a Áustria e a França, está crescendo a exigência e recomendação do uso das máscaras de proteção de nível hospitalar para toda a população. No Líbano, as autoridades estenderam o lockdown até 8 de fevereiro. Os contágios continuam em alta e lotando os hospitais do país, apesar da quarentena rígida que inclui toque de recolher. Mesmo com a piora da pandemia, o presidente do Comitê Olímpico Internacional mantém os Jogos de Tóquio para julho. Ele diz que não há plano B. Na Índia, um incêndio atingiu o Instituto Serum, uma das maiores fábricas de vacinas do mundo. 5 pessoas morreram. A produção e o estoque dos imunizantes contra a Covid-19 não foram atingidos pelo fogo. Doutor Dante, será que o Brasil seguiria essa recomendação de uso de máscaras hospitalares com proteção maior contra o coronavírus, já que tem essa variante aqui do Amazonas, que é mais transmissível? Mas é difícil por causa do custo dessa máscara. Aqui no Brasil, nós recomendamos que as pessoas fizessem máscara em casa, que é eficiente. Obviamente, uma máscara a que você se refere, a N95,
ela é muito mais eficiente na prevenção. Mas, primeiro que ela é difícil de usar, ela incomoda, você tem que ter uma técnica especial, não pode pegar por fora, né? O custo é infinitamente maior, né? A Alemanha, por exemplo, ela tem 2 milhões de infectados, 50 mil mortes. O Brasil tem 8 milhões de infectados, 200 e poucas mil mortes. Quer dizer, a mesma proporção. Só que lá tem um número de idosos infinitamente maior. Isso quer dizer o quê? Que as medidas sanitárias, como afastamento e uso de máscara, funcionam efetivamente. Entendeu? Qualquer que seja a máscara. E o distanciamento é eficiente. Se pudesse a N95, melhor, mas é difícil de se adaptar e difícil de comprar. Pondé, nos Estados Unidos, medidas centralizadas a partir do governo federal, com exigência de uso de máscaras e testagem em massa, parece bastante assertivo do ponto de vista de combate à pandemia, mas você me falava que não é muito fácil de implementar, não, né? Olha, eu primeiro diria que é uma verdadeira bênção que o Biden tenha ganho a eleição e não o Trump, certo? O Biden tem uma possibilidade, ele está naquele momento da lua de mel, ele tem aquela possibilidade de negociar com governadores para conseguir enfrentar uma situação que é o seguinte: os Estados Unidos é uma federação mesmo, o que não é no Brasil. Então, o Biden, ele só pode obrigar, digamos, pessoas a fazerem coisas em onde há jurisdição federal. Então, por exemplo, ele vai ter dificuldade de obrigar todo mundo a usar máscara em qualquer lugar, em todos os estados. Então, essa ideia de um enfrentamento unificado nos Estados Unidos é muito mais difícil do ponto de vista institucional do que no Brasil, que é uma federação falsa. Então, essa dificuldade o Biden vai ter. Isso significa que ele vai ter que costurar muito diálogo com os estados, ele vai ter que costurar muita propaganda com a população, mas eu entendo que ele larga na frente porque pelo menos ele tem um discurso responsável. Agradecemos a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do médico cardiologista Dante Senra. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, Pondé. Obrigado, Lúcia. E terminamos esta edição com o videoclipe Somos Todos Um, do Reggae Brazuca, que é um coletivo de artistas do reggae brasileiro, que surgiu em 2018. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite. O mundo parou pra falar, somos todos um. É tempo de poder lembrar que temos em comum. É tempo de poder amar, somos todos um. É tempo de poder cuidar do nosso bem comum. Agora é tempo de cuidar, o mundo precisa de ajuda. Temos que plantar as mudas, porque senão nada muda. Os males se espantam com a ruda, na frente de Adia, Cristo ou Buda. Pra que nada nos iluda, nada vai nos derrubar. A vida por janelas vai, tanto reais como virtuais. Se recompor, coragem no amor, ter fé na história que vamos compor. A vida é tão dura pra todos de nós, não cubra os olhos pro mundo feroz. Só coração na mesma visão, façamos o mundo com a nossa voz. Que resposta tem que saber a pergunta, mas que cobrar tem que rever sua postura e ver além do tempo, entendendo o natural. Semelhança vira ponte, se conecta ao real. O ar pra respirar, aquele abraço ao te beijar, tudo isso tem valor. É mais que um site, é cultura.